Senhoras e senhores, boa noite, bem-vindos ao Sala de Estar. Nos perdoem a problema técnico, houve umas mudanças na mesa lá, mas estamos aqui mais uma vez para a nossa sala, o nosso momento de conversa, de bate-papo, de papos profundos, papos teológicos, de risadas, porque de vez em quando sai uma erva no meio do caminho, né, Juninho? Então estamos aqui... Acontece. Acontece, né? Então, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos um Sala de Estar extremamente especial. Mas antes de apresentar o nosso convidado, sempre ele ao meu lado, o Aloysio O Júnior. Boa noite, gente. Hoje vai ser muito especial, hein? Poucas palavras e bonitas, né? Muito bom. Deixa eu apresentar primeiro a nossa tradutora aqui, que veio aqui diretamente da Vila Guilherme, a Isa. Isa, bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, gente. Obrigada. É um prazer. O prazer é nosso, meu. Eu quero apresentar para vocês, uma alegria ter ele aqui, Pastor Melky, do México, de Oaxaca, certo? Pastor da Igreja Roca de Fé, que esteve essa semana aqui na CEAPEC, um evento que teve na igreja. Seja bem-vindo, Melky, uma alegria ter você. Palmas para ele, vamos receber ele. Obrigado. Melky, quer falar? Muitas graças, né? Muitas graças. Eu não vou arriscar uns espanhol aqui para não sair que nem o Juninho falando erva no meio do negócio. Mas é uma alegria enorme a gente ter ele aqui. Teve um evento da CEAPEC, que é uma organização global, né, um ministério global de missões, de auxílio a países, e atua em diversos países, e ele veio participar. A gente falou, opa, temos um abençoado aqui, traremos para o Sala de Estar. Então, uma alegria muito grande ter você aqui, viu, Melky? Estamos felizes da sua participação, da sua disponibilidade de estar aqui. E a gente quer conhecer um pouco de você nesse primeiro momento. Então, eu queria que você falasse um pouco de você, da sua história. Quem é o Melky? Apresenta o Melky para a nossa galera. Ok. Bueno, yo soy de Oaxaca. Bom, como eu sou dijeron. de Oaxaca. Es una bendición estar con ustedes. É uma bênção estar com vocês. Un país hermoso, Um país muito bonito. personas increíbles. Pessoas incríveis. Y yo nací en una familia cristiana. Eu nasci numa família cristã. Mis padres son pastores. Meus pais são pastores. Después cuando yo entré a la universidad, Quando eu entrei na universidade, yo decidí estudiar para ser chef. eu decidi estudar para ser Gastronomía, sí. chefe de cozinha e gastronomia. Y yo me fui a vivir a otra ciudad. E eu fui para outra cidade. Y en esa ciudad, E nessa cidade, después de 2 años, depois de 2 anos, perdí mi fe. eu perdi a minha fé. Abandoné, me fui muy lejos de Dios. Eu fui para muito longe de Deus. ¿Paro ahí o sigo? Siga. Ok, ¿dónde iba? Sí. Me fui muy lejos de Dios. Fui a trabajar. Eu fui a trabalhar. Tuve la bendición A bênção de viajar. Tive a bênção de viajar. Trabajé en Italia. Trabalhei na Itália. En Cancún. Em Cancún. Playa del Carmen. Muchos lugares. Em muitos lugares. Yo era apasionado por mi trabajo. Eu era apaixonada pelo meu trabalho. Wow. Se me hacía fácil. Era un privilegio. Era um privilégio Trabajar 15 horas, 12 horas. 15, 12 horas, muitas horas. Muchas horas. Y yo empecé a ganar premios. Eu comecei a ganhar prêmios Del mejor chef mexicano. de melhor chefe mexicano. A la edad de 25 años, Perto dos meus 25 anos, yo ganaba muy buen dinero. e eu ganhava muito dinheiro. Y eso yo pensé, E nisso eu pensei, si ahora gano eso,
E se agora eu ganho isso, en 10 años em 10 anos, voy a ganar vou ganhar muito dinheiro. mucho dinero. Muito dinheiro. Pero los planes de Dios Mas os planos do Senhor son totalmente diferentes. são totalmente diferentes. Y después de mucho tiempo, Depois de muito tempo, yo me enfermé. eu fiquei enfermo. Yo no sabía de qué, Eu não sabia do que, pero se me empezaron a olvidar las cosas. mas eu comecei a pensar nas coisas. En la cocina, E na cozinha, tú tienes que tener buena memoria. e você tem que ter uma boa memória. Todo. 10 caipirinhas. 10 10 caipirinhas. fabadas. ¿Fabadas? ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? La comida. Favela. Favela. Feijoadas. Feijoada, 10 feijoadas. Saiu feijoada lá. Gracias. Y yo no podía. E eu não podia esquecer. El jefe O chefe me dijo, ve al doctor. Ve al hospital, al doctor. Sim, eu fui até o hospital Y yo me dieron descanso 2 meses. ele me deu descanso por 2 meses. Yo no podía más. E eu não podia mais. Después de ese tiempo, Depois desse tempo, yo traté de regresar, eu voltei. pero me dijeron, tu trabajo ya no está. Mas me disseram que o seu trabalho, o trabalho dele já não valia. Yo dije, ok, Eu disse, ok, tengo dinero, eu tenho dinheiro, voy a visitar a mis padres. eu vou visitar os meus pais. Y un amigo E um amigo de mi trabajo do meu trabalho, pasó por donde yo estaba comprando una casa eu estava comprando uma casa en Cancún em Cancún y me dijo, la oficina donde venden la casa e aonde eu estava, que estava vendendo a casa, ya no está. já não estava mais. Le dije, ¿en serio? ¿Es verdad? Pregunté, ¿es verdad? Y me dijo, yo pregunto mañana. Eu disse, é verdade? E eu disse, eu pergunto amanhã. Al otro día él me habla por teléfono E depois ele me chamou pelo telefone y me dice, amigo, e me disse, amigo, la oficina y toda la gente se fue. a oficina, o trabalho e todas as pessoas se foram. Se fue. Yo perdí todo mi dinero, E eu perdi todo o meu dinheiro. mucho dinero. Muito dinheiro. Y un mes después, E um mês depois, mi pareja, mi enamorada, a minha namorada rompió conmigo. terminou comigo. Terminó conmigo. Yo dije, ok, E eu falei, ok. traté de regresar a trabajar Eu tratei de voltar a trabalhar y no encontraba trabajo. e eu não encontrava trabalho. Ahora yo sé Agora eu sei que son los planes de Dios. que são os planos do Senhor. En ese tiempo yo tuve que ser humilde E nesse tempo eu tive que ser humilde y pedirle ayuda a mis padres. e pedir ajuda aos meus pais. Yo regresé a vivir con ellos. E eu voltei a viver com eles. Yo no tenía nada, E eu não tinha nada. pero no regresé a la iglesia. Mas eu não voltei. Y Não voltou para a igreja. Mas eu não voltei para a igreja. seguí trabajando, intentando trabajar Segui trabalhando e tentando trabalhar. y yo me gustaba mucho el deporte, E eu gostava muito de jiu-jitsu, esporte, de jiu-jitsu, Muay Thai, de luta. de lucha. Practicaba mucho Praticava muito. y en un entrenamiento E em um treinamento, me lastimé la espalda eu machuquei as minhas costas. y tuvieron que
hacerme una cirugía en la columna tive que fazer uma cirurgia na coluna y no pude volver a trabajar. e eu não pude voltar a trabalhar. Porque en la cocina tú tienes que estar de pie. Porque na cozinha você tem que estar de pé. Yo sé Eu sei, ahora agora, que era el amor de Dios. que era o amor do Senhor. Y muchas veces E muitas vezes, Dios tiene que quitarnos Deus ele tem que parar-nos, amistades, relaciones, nos Y- tiene que quitar relaciones, tem que parar relações, quitar trabajo, parar o trabalho, salud, a saúde, para que tú lo conozcas para que você possa conhecê-lo como un Dios sanador, como um Deus salvador, como un Dios que bendice como um Deus que abençoa y que restaura. e que restaura. En ese tiempo no lo entendí, Nesse tempo eu não entendi. porque los desiertos Porque os desertos no son bonitos. não são bonitos. Yo no quería ir a la iglesia, Eu não queria ir na igreja, pero empecé a asistir. mas eu comecei a assistir. Traté de seguir trabajando Tratei de seguir trabalhando mi vida a minha vida, porque me apasionaba. porque eu era apaixonado. Y yo creo E eu creio que el problema de los jóvenes, que o problema dos jovens el problema de la iglesia, e o problema da igreja, no solo en México, não só no México, sino en Latinoamérica, mas na América Latina, es la pasión. é a paixão. Pasión Paixão viene de una palabra llamado kaleo. vem de uma palavra chamada Kaleo. 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 No. En griego, kaleo. em grego, kaleo, Griego, kaleo, que significa llamado. que significa amado, Llamado. chamado, Llamado. Significa pasión. significa paixão, Significa propósito. significa propósito. Hoy entiendo Hoje eu entendo que cuando Dios te llama que quando Deus ele te chama, es para que tú te apasiones por Él. é para que você se apaixone por ele. Y cuando encuentras pasión E quando encontra paixão en tu llamado, no seu amado, encuentras propósito. encontra o teu propósito. Porque un llamado sin pasión Porque o chamado e a paixão no funciona. não funciona. O chamado sem a paixão não funciona. No funciona. El problema de la iglesia en México O problema da igreja no México es que no saben quién los llamó. não sabem quem foi que os chamou. No saben que Dios cree en ellos. Não sabem que Deus acredita. No saben que Dios prepara todo Não sabem que Deus prepara tudo para un propósito en sus vidas. para um propósito nas suas vidas. Moisés, Moisés, cuando Dios llamó a Moisés, quando Deus chamou Moisés, él le dijo, ele disse: he escuchado el clamor de mi pueblo. Eu escuto o clamor do meu povo. He escuchado cómo los maltratan, Escuto como são tratados. pero yo quiero que vayas y libertes a mi pueblo. E eu quero que você vá e reverta isso ao meu povo. Y yo los voy a meter a una tierra que fluye leche y miel. E Deus prometeu uma terra que flui leite e mel. Lo que quiero decir Dizer, es que tal vez tú no te imaginas o que eu quero dizer é que talvez você não imagine que tú eres el resultado que você é o resultado del clamor de muchos. do clamor de muitas pessoas. Y eso es lo que marca nuestra vida. Isso é o que marca as nossas vidas. Pero necesitamos entender que es Dios quien nos está llamando. Mas precisamos entender que é Deus que está nos chamando. Pablo, Paulo, él entendía ele entendeu que Dios lo llamaba. que Deus o amava. Si tú lees las cartas del apóstol Pablo, Se você lê as cartas do apóstolo Paulo,
vas a ver cómo él defendía vai ver como ele defendia su ministerio o seu ministério y su llamado. e o seu chamado. Siempre. Sempre. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a los gentiles. Ele vai dizer, Paulo, chamado por Jesus Cristo, apóstolo dos gentios. Porque él era una persona osada. Porque ele era uma pessoa ousada. Osadía Ousadia significa significa valentía, defender, valente e defender tu llamado o seu chamado, a pesar apesar de situaciones difíciles. das situações difíceis. Y nosotros necesitamos ser osados. E nós necessitamos ser ousados. Necesitamos la iglesia A igreja de México, do México, de Latinoamérica, da América Latina, tu vida a sua vida necesita ser osada. necessita ser ousada. Necesitamos osadía en nuestras vidas. Nós necessitamos a ousadia em nossas vidas. Necesitamos cultivar Necessitamos cultivar la virtud a virtude de la osadía. da ousadia em nossas vidas. Muchas veces, Muitas vezes, ¿por qué no podemos? por que não podemos? ¿Por qué no le creemos a Dios? Por que não cremos em Deus? Es por las fortalezas en É nuestra pelas vida. fortalezas das nossas vidas. Y las fortalezas se crean en nuestras mentes. E as fortalezas se criam nas nossas mentes. Es el campo de batalla de cada persona. É o campo de batalha de cada pessoa. Por eso la Biblia habla acerca de los dardos del enemigo en nuestras mentes. Por isso a Bíblia ela fala sobre os dardos do inimigo na nossa mente. Pero una fortaleza la creamos nosotros. Mas as fortalezas criam quem nós somos. Es porque escuchamos la voz del enemigo. Porque nós escutamos a voz do inimigo. Una fortaleza te hace perder el propósito en Dios. A fortaleza te faz perder o propósito de Deus. Te hace no creerle a Dios. E se você não crer em Deus? Pero hoy, Mas hoje, al ver Brasil, cuando yo llegué a Brasil, vindo ao Brasil, sé que Dios está obrando. eu sei que Deus ele está olhando. Sé que Dios está obrando en la vida de cada uno de ustedes. Sei que Deus ele está olhando na vida de cada um de vocês. Sé que Dios obra en esta iglesia. Sei que Deus ele olha esta igreja. Y me anima. E isso me anima, Me anima porque yo sé que si Dios lo hace con ustedes, porque eu sei que se Deus está com vocês, lo puede hacer con nosotros. ele pode fazer também com os outros. Lo puede hacer con México, Ele pode fazer no México, pero necesitamos pasión. mas nós precisamos da paixão. Es por eso É por isso que los desiertos son importantes. que os desertos são importantes. Porque los desiertos destruyen fortalezas. Porque en os nuestras vidas. desertos destroem as fortalezas em nossas vidas. Eso le pasó a Moisés. Isso foi o que aconteceu com Moisés. Él quería libertar a su pueblo por sus propias fuerzas, Ele queria libertar o seu povo pelas suas próprias forças, pero necesitó un trato con Dios. mas ele necessitou ser tratado por Deus. Necesitó un tiempo de desierto, Ele precisou de um tempo no deserto, 40 años. 40 anos. Tal vez no vas a pasar tanto tiempo. Talvez você não vai passar tanto tempo. Espero que no. Espero que não. Pero los tratos con Dios son importantes. Mas o tratar do Senhor é importante. En un desierto, Em um deserto, o lo pasas quando você passa, o te mueres. passa ou você morre, ou você passa ou você fica. Y tú puedes ver la vida de Moisés. E você pode olhar para a vida de Moisés. Cuando Dios lo llama, Quando Deus ele o chama, después de su paso por el desierto, depois de passar pelo deserto, la pregunta que él dice, a pergunta que foi feita: ¿quién soy yo? quem eu sou? ¿Quién soy yo? Quem eu sou? Y esa pregunta E essa pergunta es la que Dios trata de responder el día de hoy. é a que Deus trata de responder a ele. No, más bien, responde el día de hoy. Responde a No ele. trata, responde el día de hoy. Y la iglesia necesita
escuchar la respuesta de parte de Dios. E a igreja ela precisa escutar a resposta da parte do Senhor. Dios cree en ti. Jesus ele acredita em você. Después de un desierto, Depois do deserto, solamente te falta só te falta depender de Dios. depender de Deus. ¿Quién soy yo? Quem sou eu? Dios no le dice quién es él a Moisés, Deus disse quem ele era a Moisés. pero sí le dice quién es él. ¿Quién era? Sí. Deus não disse a Moisés quem ele era, mas disse quem Deus era, quem ele era na vida de Moisés. Y es importante entender quiénes somos en Dios. E é importante entender quem nós somos em Deus. Por eso Por isso les platicaba mi vida. eu pratiquei na minha vida. Eu vivi isso na minha vida. Yo pensaba saber quién era. Eu tentava saber quem eu era. Yo pensé E eu pensei que podía lograr en mis fuerzas muchas cosas. que eu podia fazer nas minhas forças muitas coisas. Pero cuando Dios te llama, Mas quando Deus ele te chama, tú puedes ser apasionado você pode ser apaixonado de la misma forma que fuiste en otras cosas. da mesma forma que você foi por outras coisas. Pero la pasión que da Dios Mas a paixão de Deus e para Deus no se termina. não termina. No termina. Não termina. O Melk, eu queria, só aproveitando que você está falando sobre isso, e como que foi esse seu retorno para a igreja até você se tornar pastor? Transicionó. Ujú. Primero, Primeiro, Dios me quitó todo. Deus ele me parou Todo. Me Todo. quitó todo. tudo. Yo les decía, los desiertos no son bonitos. E eu dizia, os desertos não são bonitos. Pero tú puedes ver la vida de Job. Mas você pode ver na vida de Jó Dice que Dios le dio el doble. que Deus ele o deu em dobro. Y cuando yo regresé a la iglesia, E quando eu voltei à igreja, no podía trabajar, ya no Eu não podía podia trabajar en lo trabalhar. que yo amaba. fazer aquilo que eu amava. Pero tal vez tú estás en una situación Talvez você esteja em uma situação de decisión. de decisão. Pero la Biblia habla que Dios conoce tus caminos. Ele sabe os seus caminhos. Él sabe tus sueños. Ele sabe os seus sonhos. Pero es muy difícil aceptar los sueños de Dios. Mas é muito difícil aceitar os sonhos de Deus. Pero los sueños de Dios, Mas os sonhos de Deus, los caminos de Dios, os caminhos de Deus, son mejores que los nuestros. são melhor do que os nossos. No fue fácil, Não foi fácil. fue mucho tiempo. Foi muito tempo. Lo estoy platicando rápido, Não estou falando que foi rápido. pero fue un proceso. Foi um processo. Dios te enamora. Deus, ele te olha, ele te espera, ele te deseja. La Biblia habla acerca de te llevaré al desierto A Bíblia fala sobre vou te levar ao deserto, y ahí te hablaré de amor. então eu te falarei em amor. Porque todo lo que Dios te permite hacer Porque tudo aquilo que Deus te permite fazer es por amor. é por amor. Y lo que no te permite hacer E aquilo que ele não te permite fazer también es por amor. também é por amor. Quantos anos você tinha nesse momento que você foi viver sua carreira, até o momento que você retornou para a igreja? Quantos anos você tinha nesse momento de carreira, chefe de cozinha, e depois quanto tempo se passou até que você retornasse para a igreja? 12 años. 12 anos. 12 anos. 12 anos de deserto. 12 años de desierto. Solteiro, anos de sem deserto. dinheiro. Soltero, sin dinero. Ay, ay, ay. O sol do México. É, Sí. Pero es eso. Mas é isso. Si te resistes,
Se você resiste, uf, es mucho mejor soltarte en sus brazos. é muito melhor se jogar nos seus braços. Las decisiones que tú tomes hoy, As decisões que você toma hoje, yo sé que a veces nacen de una oración às vezes elas podem nascer de uma oração de reclamo, de clamor de ¿por qué Dios? e de reclamar, de por quê, de questionar por que, Senhor. Pero son las oraciones más sinceras Mas são as orações mais sinceras. y Dios te va a ayudar a tomar decisiones E Deus ele vai te ajudar a tomar essas decisões, porque Él sabe que es lo mejor para ti. porque ele sabe que esse é o melhor para você. Às vezes Deus, ele interrompe, ele tira a gente de cena para que a gente possa largar tudo aquilo que a gente se apoia e finalmente voltar os nossos olhos para Ele. Né? Com a sua história a gente consegue entender que Deus, às vezes, Ele quer, às vezes não, Deus ele quer conduzir os nossos amores para os propósitos corretos. Então, às vezes, nós amamos coisas que Deus quer que a gente deixe. Às vezes, nós nos dedicamos para as coisas que Deus quer que a gente pare. E é difícil aceitar isso. Como deu para entender da sua história, que é difícil, às vezes, você ouvir de Deus, larga o que você ama, larga aquilo que você se dedica, larga aquilo que talvez você sonhou para a sua vida, porque eu quero te apresentar um sonho melhor e um sonho maior. E pela história dele, a gente vê que não é fácil. 12 anos largando tudo e Deus mudando os seus amores. Então eu acredito que Deus ele realmente ele te puxou para um propósito tão grande, tão abençoador, tão maior. Que ele vai fazer grandes coisas na sua vida ali no México ainda. E eu queria ouvir um pouco de você, como tem sido o seu ministério hoje. Como tem sido o teu ministério hoje? O teu ministério hoje na igreja, aquilo que Deus tem colocado em teu coração. Quais são os seus desafios no ministério hoje? Desafios do ministério hoje. Okay. Bueno, primero, Bom, primeiro, Dios no está peleado con nuestros sueños, Deus ele não está frustrado com os nossos sonhos. pero Él es un Dios celoso. Es un Dios. Mas é um Deus zeloso. Y no comparte su gloria con nadie. E ele não compartilha sua glória com ninguém. A Dios no le puedes quitar el primer lugar de tu vida. Deus ele precisa estar no primeiro lugar da sua vida. Entendiendo eso, Entendendo isso, hoy hoje, mi vida gira en torno a qué quiere Dios. a minha vida ela gira em torno do que quer Deus. Mi oración A minha oração, todos los días todos os dias, es esa. ¿Qué quieres que yo haga? é essa. O que o Senhor quer que eu faça? Me empecé a involucrar en la iglesia. Comencé Eu comecei a involucrarme, a trabajar eu voltei a trabalhar, a desenvolver en la iglesia. a igreja, trabalhar na igreja. Y el desafío del día de hoy E o desafio desses dias, en Oaxaca, no sé si sea aquí, em Oaxaca, onde eu estou, não necessariamente aqui, es la falta de identidad. é a falta de identidade. En México No México, hay una situación tan difícil en la educación existe uma situação muito difícil na educação, porque el enemigo se ha metido con ideas de género, ideologías de género, porque o inimigo ele tem colocado pensamentos de ideologia de gênero, suicidio, suicídio, depresión. depressão, Y estos problemas e esses problemas son lo principal el día de hoy. é o principal, El día de hoy, en estos momentos, é en la juventud de México. o principal nessa juventude do México. Creo que en general,
en Latinoamérica. Creio que isso é geral na América Latina. Y es necesario que la iglesia E é necessário que a igreja esté preparada para dar respuesta a eso. esteja preparada para dar uma resposta a isso. Lo que se hace en esta iglesia O que se faz nessa igreja es increíble, é incrível, porque Dios nos envía a la necesidad. porque Deus ele nos coloca, nos mostra a necessidade Lo que se hace con los niños de autismo do que vocês fazem com os pequenos, as crianças com autismo. nació en el corazón de Dios. Isso nasceu no coração de Deus. Y creo que la iglesia está para eso. E eu creio que a igreja ela está para fazer isso. No está para cuatro paredes, Não está dentro de 4 paredes, sino para responder la necesidad del mundo. e sim para responder a necessidade do mundo. Y esa es mi oración. E essa é a minha oração, Que la iglesia que a igreja en Oaxaca em Oaxaca abra los ojos abrace os outros, se abra para isso. y cubramos la necesidad de las personas. E que nós possamos suprir a Suplir la necessidade, necesidade. sanar a necessidade dessas pessoas. Hay un versículo Existe um versículo muy importante o que me gusta mucho existe um versículo que eu gosto muito, y habla acerca de que Jesús e fala sobre Jesus. nos narra en Lucas Está em Lucas. y nos narra el día más ocupado de Jesús. Lucas ele narra o dia mais ocupado de Jesus. Y llega a este versículo E lendo esse versículo, chegando nesse versículo, y dice, pero Jesús, mas Jesus, al ver la necesidad de ellos, ao ver a necessidade deles, tuvo compasión de ellos, teve compaixão deles, porque eran como ovejas que no tenían pastor. porque era como ovelhas que não tinham pastor. Y ese tiene que ser el corazón de la iglesia, E isso tem que ser o coração da igreja, un corazón de compasión. um coração de compaixão. Nosotros estamos destinados Nós estamos destinados a trabajar con pasión. a trabalhar com compaixão. Recuerden, la pasión es el llamado que Dios pone en nuestra vida. Eu te lembro, a paixão a compaixão é o chamado do Senhor. Y eso es propósito. E esse é o propósito. El propósito de la iglesia. O propósito é esse. É bom quando o convidado vai assim, ele vai pregando aqui e a gente só... Deixa eu te perguntar, qual que é a proporção do cristianismo lá no México? Porque aqui nós não temos muita noção, muita ideia como é lá, se o cristianismo ele é popular, uma boa parte da população pertence à igreja, quais são as outras religiões que são fortes no México, porque aqui a gente não conhece muito do México. É Chaves, Maria do Bairro, e aí a gente não... El Chavo. Ele explicou algo que é extremamente triste do Chaves, que a gente chama de Chaves, mas o nome é El Chavo del Ocho, né? E El Chavo não é o nome dele. El Chavo significa menino. Então, durante a série inteira, ele não tem nem nome. Então, é algo extremamente triste. A gente acha que o nome dele é Chaves. Não, ele é só um menino. Não, é um menino. Ô, menino. Ô, menino. Desculpa, foi só um adendo aqui. Triste. Só um desabafo. Que eu fui enganado a vida inteira. El Chavo del Ocho porque es un niño Isso. que vive en una vecindad. No vive en un barril. No vive en el... Por eso es el Chavo del Ocho. Él vive... el señor Barriga le dio un cuarto y era el número 8. Por eso se llama el Chavo del Ocho. Se chama Chaves não porque o nome dele era Chaves, mas porque ele era um menino e ele não vivia num barril, ele vivia na cidade. Revelações bombásticas aqui. O seu Barriga deu um quarto para ele. Todos os brasileiros conhecem Chaves e assistiram Chaves. Sim, todos. Muito Se alguém famoso. aqui não conhece, gente, por favor. Ok. A pergunta.
Vocês assistem Chaves? Não, não é essa a pergunta. La Rosa A de Guadalupe. pergunta É que a gente fica muito emocionado com o A gente Chaves. fica muito emocionado. Faz parte da nossa história. A pergunta era qual que era a proporção do cristianismo no México, né? Se ele é bem recebido, uma boa parte da população é cristã, quais são as religiões que confrontam, o catolicismo é forte ou outras? El catolicismo en México es muy fuerte. O catolicismo no México é muito forte. La iglesia cristiana A igreja cristã solo tiene el 4%. só tem 4%. Es difícil contar el número de cristianos, É difícil contar o número de cristãos, porque cuando hacen el censo, porque quando eles fazem aquele censo, solamente tienen iglesia protestante só tem igreja protestante e incluye mormón, e inclui os mormons, mormones, testigos de Jehová testemunho de Jeová y diferentes denominaciones. e diferentes tipos. Y todos esos solo es el 10%. E todos são 10%. Entonces, el 90% es la iglesia católica. E o restante, 90%, é a igreja católica. Claro, por tradición, É claro, por tradição, porque la abuelita porque a avó, católica, era los papás católica, católicos, os yo pais soy católicos, católico. eu sou católico. Sí, pero es la religión más fuerte en México. Mas é a religião mais forte no México. Na igreja protestante, a igreja cristã hoje lá no México, se vêem mais jovens ou mais pessoas de idade? Qual público é mais atraído pela igreja? Talvez os mais velhos sejam mais enraizados no catolicismo e mais difícil de vir, os jovens às vezes recebem o evangelho de uma forma diferente. Como que é essa proporção? A igreja no México, ela é mais jovem ou ela alcança mais o pessoal mais velho? Hoy en día, desde hace 10 años, Hoje em dia, faz uns 10 anos, la iglesia cristiana ha crecido con los jóvenes. e a igreja cristã ela tem crescido com os jovens. Antes era en su mayoría adultos, Antes era, na sua maioria, mais velhos, porque la iglesia cristiana empezó con iglesias tradicionales, porque a igreja cristã ela começou com uma igreja tradicional, presbiterianas, históricas. Presbiteriana, Batista. Eso. Y ahora que Dios ha venido con un mover nuevo, E agora que Deus ele abençoou com um novo mover, es atractiva para los jóvenes. é mais atrativa para os jovens. Y por eso está creciendo en E los por isso jóvenes. está crescendo no meio dos jovens. E é até interessante perguntar até a história da igreja dele, porque a igreja dele era mais tradicional, né? A igreja do seu pai. E ele, para quem não sabe, o pai dele tem 49 anos de pastorado na igreja, 49. E ele falou que eles passaram por uma renovação, né? A igreja começou a ter uma renovação mais carismática até. Como que foi essa transformação, né? Porque seu pai é um homem de Deus, né? Tradicional, tal, mas como que se passou essa renovação da igreja? Es algo que solo lo puede hacer el Espíritu Santo. É só algo que o Espírito Santo pode fazer. Solo Él. Só Ele. Porque lo que yo hablaba, las barreras están en la mente. É aquilo que eu falei, as barreiras estão na mente. Y si tú no dejas que Si Dios você- haga las E se cosas, você não deixa Deus fazer as coisas, es muy fácil para Él buscar a otra persona. é muito fácil para você buscar a outra pessoa. Mi papá O meu pai escuchó la voz de Dios escutou a voz de Deus. y Él le dijo, E ele disse: o lo haces tú o lo haces tú quando você faz, o busco a otro. ou você faz, ou eu busco outro. Y dijo, yo lo hago. E ele escolheu fazer. Y por eso E por isso, Él dejó
conocimientos, em nossos Ele- conhecimentos, sus tradiciones, as suas tradições, y decidió renovar su espíritu. e ele decidiu se render ao Espírito. Eso fue. A igreja do pai dele era presbiteriana? Você tinha comentado. Era presbiteriana do seu pai? Ah, no, pero... Pero que sí, pero que no. Creo que sí quedó bueno. Sí, él aprendió de gente así, de históricos, sí. Ele aprendeu de E- pessoas mais históricas. E só puxando o gancho da história do pai dele, não sei se você consegue contar rápido a história do lance da CEAPEC, que como que chegou a acontecer com seu pai. Wow. Ok. ¿Tiempo? Sí, sí, 2 minutos. ¿Sea? ¿Con sea? CEAPEC? Sí. Sí, ok. Mi papá, Meu pai, como dije, era de una iglesia histórica. como eu disse, ele era de uma igreja mais tradicional, mais muy histórica. tradicional. Muito. Él no creían en el Espíritu Santo, Ele não acreditava no poder do Espírito Santo, no permitían tocar la batería, não permitia que tocassem bateria, no aplaudían, aplaudir, no brincaban. brincava. Já teria sido expulso aqui. Él tenía que predicar con camisa blanca, Você teria que pregar com uma camisa branca, corbata, com gravata, siempre, sempre. traje. Era o traje oficial. Las mujeres no podían estar As mulheres não podiam estar en la plataforma, na plataforma, no púlpito. en el púlpito. Tenían que cubrir su cabeza, Teriam que cobrir a cabeça com véu muchas cosas más. e mais outras muitas coisas. Y un día E um dia, llegó un misionero. chegou um missionário. El pastor del misionero O pastor do missionário era el pastor Mark Gepper. era o pastor Mark Gepper, papá de Matthew. pai do Matthew, Mark Gepper. Mark Gepper. Gepper. Y el misionero le dijo al pastor al pastor Gepper, Dios me dijo que vaya a Oaxaca. E o missionário disse, Deus me disse que o missionário disse ao pai dele. Ujú, era su pastor. O missionário disse ao seu pai, que era o seu pastor, que ele iria a Oaxaca. Oaxaca. Él le pregunta, ¿y dónde está Oaxaca? E aí eles perguntaram, onde é Oaxaca? Buscaron un mapa Eles pegaram um mapa y buscaron dónde era Oaxaca. e acharam Oaxaca. Dice, compró una camioneta Ele comprou uma caminhonete y fue a Oaxaca. e ele foi até lá. Después de 2 días, Depois de 2 dias, él estaba orando en su cuarto ele estava orando no seu quarto y le dijo, Dios, ¿qué hago en Oaxaca? e ele perguntou para Deus, o que eu vou fazer lá? Dijo, busca a otro misionero E Deus disse, busca outro missionário que hable español. que fale espanhol. En ese momento E nesse momento, llegó un misionero de Guatemala chegou um outro missionário de Guatemala que se llama Héctor Cetino que se chama Héctor Santino. y le dijo, otro misionero está llegando a la terminal de autobuses. E ele disse que outro missionário estava chegando para ajudar a terminar as coisas. Ve por él. E veio por ele. Ellos no se conocían Eles não se conheciam y ahí se juntaron e se conectaram. y empezaron a caminar en la ciudad Começaram uma caminhada de oração y llegaron a la iglesia donde está mi papá e então chegaram até a igreja onde o pai dele estava. y le dijeron que si podían hablar con él. E perguntaram se poderiam falar com o pastor.
Y le dijo, sí, él era muy desconfiado. Ele era muito desconfiado, mas ele disse sim. Jamás había hablado con americanos, Ele jamais tinha falado com algum americano, pero dijo, hablemos. mas ele disse, vamos conversar. El misionero americano le dijo, tú eres, no recuerdo, otro nombre, Juan. E o missionário americano disse, você é outro nome, Juan. Mi papá dijo, no, yo no soy Juan. E o pai dele e meu pai disse, não, eu não sou Juan. En ese momento E nesse momento llegó a la iglesia un hombre que se llamaba Juan. chegou um homem na igreja que se chamava Juan Y era americano. e era americano. El misionero se puso a hablar con él. E o missionário começou a falar com ele. Y mi papá con el misionero de Guatemala E meu pai com o missionário de Guatemala se hicieron muy amigos. ficaram muito amigos. Pero ese misionero americano Mas esse missionário americano se quedó 4 días ficou 4 dias y predicó en la iglesia. e pregou na igreja. Solo eran 9 personas, 15 personas. Eram só 9, 15 pessoas. Y Dios lo envió, E Deus, lo mandó. Mandó el misionero E Deus mandou o missionário para que mi papá para que o meu pai recibiera el Espíritu Santo. recebesse o Espírito Santo. Él no creía en el Espíritu Ele não Santo, acreditava no poder do Espírito Santo. pero el día que predicó en la Mas no iglesia, dia em que ele pregou na igreja, puso sus manos sobre él impôs as mãos sobre ele. y recibió el Espíritu Então o Santo. pastor recebeu o Espírito Santo. A partir de ese momento, E a partir deste momento, todo cambió para mi papá tudo mudou para o meu pai. y la iglesia comenzó a cambiar. E a igreja começou a caminhar. Y siguió siendo amigo de Héctor Cetino, el misionero guatemalteco. Ele seguiu sendo amigo do Héctor Santino, o missionário de Guatemala. Al misionero americano jamás lo volvió a ver. O missionário americano ele jamais voltou a ver. No sabe si está vivo o Não qué sabe pasó. se está vivo ou o que aconteceu com ele. Nunca lo volvió a ver. Nunca voltou a ver. 15 años después, 15 anos depois, el pastor Mark Gepper, e o pastor papá de Mark Matthew, Gepper, visitó Oaxaca. ele visitou Oaxaca, Porque él quería saber porque ele queria saber por qué ese misionero fue a Oaxaca. porque esse missionário foi a Oaxaca. Conoció a mi papá, Ele conheceu meu pai, fue con Héctor, foi com Héctor, que él lo tradujo. él Para que tradu- traducisse. sí. Fue a una pirámide, unas ruinas eles foram visitar umas pirâmides, umas ruínas de la cultura zapoteca, da cultura zapoteca, zapoteca. indígena. Y Monte Albán, se llama Monte Albán el lugar, Se chama Monte Alval, o lugar. y ahí hay un observatorio. E lá tem um observatório. Todas las pirámides Todas as pirâmides están en una sola dirección, estão em uma só direção. pero el observatorio Mas o observatório, gira 45 grados. mas ele gira 45 graus. El pastor entró a esa pirámide, O pastor entrou nessa pirâmide, al observatorio, no observatório. y él es muy estudioso. Ele é muito estudioso. Empezó a sacar medidas, Começou a medir tudo, medir libros, de anotaciones, anotar. y Dios le habló. Dios le habló. E Deus falou com ele. La razón por la que yo mandé al misionero a Oaxaca A razão pela qual eu mandei o missionário a Oaxaca es porque esta cultura é porque esta cultura, en todo el continente americano em todo o continente americano, es la única cultura é a única cultura que vio la estrella cuando nació mi hijo Jesús. que viu a estrela quando o Senhor Jesus nasceu. Y es por eso que yo mandé a alguien a Oaxaca. E é por isso que eu mandei ele para cá. Até para explicar para vocês, vocês sabem que as pirâmides dos astecas,
eles têm são direcionados às estrelas, né? Então essa cultura, o Espírito Santo falou para ele que estava inclinado o observatório justamente em direção à estrela de Belém, né? Inacreditável. Muito bom, muito bom. Melk, última coisa pra você deixar para a gente aqui. Que recado você queria deixar para a igreja brasileira, para nós, jovens da igreja brasileira? Qual mensagem você queria deixar para nós aqui depois desses dias que você esteve conosco, que teve essa experiência conosco da CEAPEC? Se você pudesse deixar uma mensagem, uma palavra para a igreja brasileira, qual seria para os jovens, para a igreja como um todo, qual seria a mensagem? Primeramente, gracias. Obrigado. Obrigado. Ustedes me inspiran. Vocês me inspiram. Yo he aprendido mucho de ustedes. Eu aprendi muito com vocês. Pero lo que está en mi corazón Mas o que está no meu coração es que ustedes necesitan vocês necessitam, o necesitamos, ou necessitamos, na verdade, ¿sí?, confiar en Dios. confiar no Senhor. Tengan la seguridad Tenham a segurança de que su vida de que a sua vida está en las manos de Dios. está nas mãos do Senhor. Cualquier situación, Toda e qualquer situação, Dios tiene el control de sus vidas. Deus tem o controle das suas vidas. No tengan miedo. Não tenha medo. Deus Deus sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. sabe que isso é o melhor para cada um de nós. Amém, amém. Que bênção, hein? Olha só, que bênção, Melk. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação. Palmas para o grande Melk. Falou muito com a gente. Obrigado mesmo. Isa, obrigado por você ter vindo aqui. Foi uma bênção você estar aqui com a gente, ajudar a gente. Juninho, obrigado por estar aqui do meu lado. Eu queria orar pelo Melk, queridos. Vocês podem ficar de pé? Ele volta no sábado para o México. Sim, esposa e a filha. Ele fez uma tatuagem no Brasil. 2 tatuagens no Brasil. Hoje, ele falou, tem tatuagem legal aqui, vou sair e fazer. Fez. Como o povo brasileiro é má influência, né? E a mulher não sabe. Vai saber agora, né? Vamos colocar no YouTube. Estenda suas mãos, queridos. Feche seus olhos. Pai, nós pedimos do Senhor a bênção sobre a vida do Melk. Nós pedimos que o Senhor esteja derramando do teu Espírito sobre ele, sobre seu ministério. Nós pedimos que o Senhor o esteja capacitando para os desafios da sua cultura, da sua nação. Nós oramos para que ele seja levantado como um grande e forte instrumento do Senhor no México. Nós oramos para que o ministério dele seja um divisor de águas na história daquela nação. E que através da sua vida, através do seu ministério, do seu serviço, do seu cuidado, do seu amor, vidas sejam resgatadas do inferno e levadas para o reino do teu Filho, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a família dele, a sua casa, a sua igreja, o seu pai. E que a bênção do Senhor o acompanhe nos desafios que o esperam. Que o Senhor sempre revigore o coração dele, restaure o coração dele, Pai, para que ele sempre permaneça alinhado com a tua boa vontade, Deus. Nós te agradecemos pela bênção que ele é e pela bênção que ele foi para nós nesses dias.
e nos alegramos, Senhor, pela oportunidade de conhecer e de ouvir este grande homem. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aplaudam mais uma vez. Obrigado, meu anjo. Amém. Obrigado. E é isso aí. Esse foi o Sala de Estar. Deus abençoe vocês. Que tenham um resto de semana abençoado. Pai, guarda-nos nesse resto de semana. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos porque o Senhor falou aos nossos corações, nos encorajou e a Tua palavra continua a nos transformar e a nos alcançar, Pai. Que o Senhor leva-nos em paz e nos abençoe, é o que nós te pedimos, e que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito e a graça do Deus vivo esteja com a igreja hoje e todo sempre. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, obrigado, vão na paz.